E olha, mudando um pouco de assunto, a reforma da Previdência acabou de completar 2 anos semana passada, dia 12 de novembro. E de lá para cá, o que mudou? Na prática, quais foram os efeitos para o contribuinte? Para responder a essa e outras perguntas, está com a gente aqui no estúdio a advogada e especialista em direito previdenciário, Paula Assunção. Paula, seja muito bem-vinda ao programa e muito obrigada por vir aqui esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço, um bom dia a todos e parabéns pela estreia, muito sucesso e boas energias. Obrigada. Muito obrigada. Pra gente começar o nosso papo, eu quero saber, depois de 2 anos, a gente tem motivo para comemorar? Olha, a gente não tem motivo para comemorar. A reforma da Previdência veio com esta pauta de economia financeira, de que o Estado estava sobrecarregado, havia necessidade de contenção de gastos. Infelizmente, é lógico que nenhum governante poderia ter previsto a pandemia, mas a gente vê aí no encaminhamento do cenário do Brasil que não resolveu. Nós estamos novamente com problemas financeiros graves, existe aí a discussão dos precatórios e as pessoas, que a classe trabalhadora que realmente sustenta esta pirâmide, sustenta o Brasil, está tendo dificuldade para se aposentar. E olha, muita gente tem dúvida, eu me incluo aí nessas pessoas, quando se trata aí dessas burocracias previdenciárias, Eu particularmente fico perdida. E aí eu queria saber, assim, explicar um pouco mesmo sobre o que foi a reforma e o que ela afeta diretamente na vida das pessoas. As regras de direito previdenciário realmente elas são confusas, Elas envolvem não só os requisitos da lei, como a matemática. Então é difícil mesmo para as pessoas planejarem, Em suma, assim, a reforma da Previdência ela causou o afastamento do benefício. Ela causou assim, a forçar o trabalhador a ficar mais tempo no mercado de trabalho para atingir uma idade mais elevada e aí se aposentar mais tarde, dependendo do sistema previdenciário depois. Até então, o trabalhador depende da sua força de trabalho. Todos nós aqui, a gente trabalha e recebe um salário que é da iniciativa privada. Tirando os servidores públicos, a grande maioria das pessoas vive da iniciativa privada. A Previdência é um gasto público. Então, o governo pretendia afastar o benefício previdenciário para quê? Para evitar que o governo tivesse que manter esses benefícios durante mais tempo. Ou seja, Mariana, vamos trabalhar mesmo, porque sabe-se lá quando a gente vai conseguir aposentar. Estamos enrolados. Se a gente conseguir, Nossa Senhora. Pois é, e emendando com esse comentário da Roberta, qual é a faixa etária que foi afetada por essa mudança? Até que idade ainda está sendo aplicada a regra antiga e a partir de qual idade é aplicada a regra nova? Então, a faixa etária mais afetada com essa mudança é dos 48 até os 60 anos. Por quê? É uma faixa etária que concentra boa parte da população que começou a trabalhar muito cedo. E quando a reforma da Previdência vem e coloca uma idade mínima para que essas pessoas possam se aposentar, o que ocorre? Elas têm o tempo de serviço, mas elas não têm a idade para se aposentar. Depois dos 60 anos, como o nosso sistema previdenciário já segue o Estatuto do Idoso, que coloca a partir dos 60 anos a possibilidade de várias leis protetivas, então depois dos 60 anos tem várias regras que já atendem essas pessoas. Mas nesse intervalo dos 50 aí, nossa, tem muita tristeza. A gente faz o planejamento previdenciário e fala, olha, não vai dar para aposentar. Nossa, e que eu acho que talvez seja o caso da minha mãe, então, e ela tá assistindo a gente, então tá aí tirando as dúvidas também. E olha, Paula, nosso bate-papo tá só começando, o Manhã Diversa, gente, tá só começando, então queria agradecer aqui. E é claro, a gente continua aí falando sobre a reforma da Previdência no próximo bloco, então não sai daí. E agora a gente vai voltar a falar sobre os 2 anos da reforma da Previdência. A advogada especialista em direito previdenciário, Paula Assunção, está aqui com a gente no estúdio hoje. Paula, agora eu quero saber o seguinte, como que essas novas regras afetam as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora? Sim, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, é muito importante a palavra planejamento. Planeja a sua vida, nós temos uma outra geração, uma geração que sai para o mercado de trabalho mais tarde, que teve a oportunidade de se especializar, de estudar e por isso a gente vai ficar mais velho trabalhando. Só que isso não significa que a gente vai trabalhar até morrer ou que a gente deve desistir da previdência pública. Pelo contrário, a gente só precisa se planejar. Qual é o valor que eu quero pagar de previdência?
qual é o valor que eu quero me aposentar no futuro, eu quero trabalhar até quantos anos, eu deveria fazer um investimento numa previdência privada. Então, planejamento. Pode ser que daqui a alguns anos uma nova reforma da Previdência chegue. E aí a gente vai precisar estar com esse planejamento em dia. E você está aí, né, batendo nessa tecla do planejamento, que é realmente importantíssimo. E eu queria saber, então, o planejamento voltado para os trabalhadores autônomos. É melhor eles continuarem mesmo, né, pagando aí o carnê do INSS ou tentar buscar outras alternativas, como, por exemplo, a previdência privada? Para o autônomo, eu entendo assim, a previdência pública, o INSS, ele é sempre fundamental, porque o INSS é um seguro social. Então, se houver qualquer imprevisto na vida de qualquer trabalhador, ele estando em dia com suas contribuições previdenciárias, ele está protegido. Diferente da previdência privada, que é um extra no seu rendimento. Então, você tem vários planos, vários contratos de previdência que você pode estipular. Olha, eu vou sacar esse dinheiro quando eu tiver 50 anos. Olha, eu vou sacar esse dinheiro, por exemplo, se nós mulheres virarmos mães. Aí eu tenho esse dinheiro lá para me dar uma reserva para eu conseguir ficar mais tempo curtindo a maternidade. Então, quer dizer, a relação contratual é bem diferente. O INSS não, o INSS é um seguro. Você precisou, estando em dia com as suas contribuições, você tem direito. Então, o autônomo deve manter a Previdência Social, INSS, e se ele achar que tem condições, tem uma sobrinha, tá difícil, ninguém tem sobrinha atualmente, mas se ele tiver uma sobrinha, aí sim fazer um plano de previdência privada. E para quem é MEI especificamente, como que isso se aplica? O MEI é uma alternativa do governo de trazer aquela pessoa da informalidade e colocá-la no sistema previdenciário. E mais do que isso, né, no sistema fiscal, de uma maneira geral, para que ele também pague impostos, se ele faturar. Agora mesmo, né, em Juiz de Fora, nós tivemos esse cadastramento dos ambulantes que estavam no Getúlio Vargas e a Prefeitura disponibilizou o cadastro para eles do MEI, para que eles fossem regularizados. A relação do MEI com a Previdência Social é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se ele é microempreendedor individual, ele paga sobre salário mínimo. Subentende-se que o rendimento dele é pequeno. Se ele quer uma previdência um pouco melhor, 2, 3 salários mínimos, se ele tem condição de se programar, aí ele deve procurar a contabilidade dele e, de repente, fazer uma contribuição para ele separada do MEI. Paula, aproveitando aí que você falou sobre esse trabalho informal, né? Gente, a pandemia afetou a vida de todo mundo, então muitos trabalhadores acabaram entrando aí, né, nesse trabalho informal. Como que esse aumento pode afetar essa reforma ou então a Previdência em si, ou não altera tanto? Não, altera muito. Nossa, excelente pergunta. Pessoal que está em casa, né? A informalidade é um problema dentro, né, da questão previdenciária. Por quê? A pessoa pensa assim, eu estou fazendo o básico para viver, eu não tenho sobra de dinheiro, eu vou economizar, vou parar de pagar a Previdência Social. Infelizmente, é uma economia que a gente faz, é uma economia errada. Por quê? Ela depende exclusivamente da mão de obra dela, porque ela trabalha na informalidade, ela é autônoma, e aí se ela adoece, se alguém na casa adoece, se alguém da casa passa por um problema de saúde, ela não está cobertada pela Previdência Social. Então, fique esse alerta, mesmo que você faça bolo para fora, faça comida, faça um bordado, trabalhe diarista, né? As diaristas muitas vezes ganham aquele dia de trabalho e falam, não vou pagar a Previdência. Pague a Previdência, a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode, às vezes, torcer o pé à toa em casa, até fazendo uma faxina, e aí você precisa estar segurado, você depende do seu corpo para trabalhar. Muito importante. E olha só, em situações em que a pessoa é mandada embora e aí descobre que o empregador não estava pagando o FGTS como deveria, o que fazer? Bom, as contribuições para o Fundo de Garantia, elas são polêmicas. Por quê? Os empresários, de uma maneira geral, eles economizam esse dinheiro, né? Eles deixam de pagar o fundo de garantia durante os contratos de trabalho. Isso é uma situação muito comum no Brasil, não são todos, eu não estou generalizando, mas estou dizendo que isso é rotineiro nas tratativas das empresas. E aí a pessoa, na hora que é mandada embora, vai lá olhar o saldo do fundo de garantia, leva aquele susto. Fala, trabalhei 5 anos, tem às vezes R$500 depositado. E aí, isso é uma infração trabalhista, isso é justificativo, inclusive, para um processo trabalhista, cabe até rescisão do contrato de trabalho, caso o empregado, percebendo que não está havendo os depósitos, ele pode cobrar.
mas isso também deve ser olhado com atenção, porque durante a pandemia, o governo flexibilizou as regras de depósito do Fundo de Garantia para ajudar na sobrevida dos empresários brasileiros. Então, tem que olhar caso a caso, porque nem sempre é um ilícito. Às vezes, foi a legislação que permitiu. E olha, quais são os fatores aí, né, que influenciam na idade e tempo de aposentadoria de uma pessoa? Olha, tempo de serviço, sempre, né? Você precisa cumprir esse requisito de ter o tempo de serviço. Hoje a legislação exige um mínimo de contribuição de 20 anos, mas pode chegar até 40, como foi muito noticiado na época da reforma da Previdência. E a idade, ela se aplica uma tabela que a gente chama de idade mínima progressiva. À medida que os anos vão passando, essa idade vai passando também, de modo a manter aquele trabalhador no mercado de trabalho e não na Previdência. Hoje em dia, né, a aposentadoria do homem é por tempo de serviço, não é a por idade, é por tempo de serviço com 62, e das mulheres a partir dos 57 anos. Uma mudança aí, né, Sim. que, enfim, vamos ver aonde que isso vai dar, né? Isso aí. Paula, muito obrigada pelas informações. Fica aí, né, pro pessoal de casa. É importante realmente entender sobre isso, né? Saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto trabalhador. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você passou pra gente e pro nosso público. Eu que agradeço o convite. Planejamento previdenciário é sempre a palavra da hora, e qualquer coisa eu sigo à disposição. Muito obrigada, viu?